Sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Barrete. Aqui quase a chegar aos 100, um marco importante, mas se calhar deixamos isso para o ano, mas já está aí à porta, obviamente. E com isso, resolvemos trazer aqui um filme, nada mais nada menos que The Menu. Portanto, aqui apresentar-vos um menu onde vocês podem fazer uma retrospectiva do que tem sido estes podcasts todos do Barrete, ou então focarmos no filme, que é realizado pelo Mark Mylod, e escrito pelo Seth Race e pelo Will Tracy, que conta aqui a história de um menu gastronómico muito peculiar. Um menu gastronómico bastante exclusivo, não só para magnatas, mas também para pessoas dentro da área da comida e de pseudo-entendidos. Salve-se aqui o pseudo, depois irão perceber se virem o filme. E é um filme que é encabeçado por nomes como o Ralph Fiennes, a Anya Taylor-Joy ou o Nicholas Hoult. E com isto, com esta breve introdução deste menu, portanto, damos aqui o pontapé de saída ou a entrada, servimos aqui esta entrada, que não pode ser com uma mesa vazia, obviamente, não tinha interesse. E quem está à mesa comigo, está aqui o Bernardo e o Tiago, portanto, duas caras bem conhecidas. Meus senhores, estão com fome? Nem por isso. Esta Nem hora por já isso. não, Não, mas, não. mas com Estou fome de falar saciado. sobre o filme. Bem, mas eu Opa! ouvi dizer que este menu é muito especial até nas quantidades. Portanto, tal como o chefe diz, isto não é para se comer, é para se saborear, para ter a experiência. E é tudo à base da experiência. Portanto, a menu, tendo aqui este lado artístico, puxa muito para o que é a experiência. E por tudo o que vamos aqui discutir, também será uma experiência. Portanto, este podcast é uma experiência. Não é exclusiva, apesar de onde também temos conteúdo exclusivo, vocês podem visitar isso no nosso Patreon, mas posso-vos dizer já que se carregarem no sininho aqui em baixo, portanto aqui eu a tentar ser youtuber, no sininho aqui em baixo, realmente podem ter acesso a um menu que se x em x tempo, não sendo uma coisa muito certa, porque é especial, mas depende da inspiração, não sendo uma coisa muito certa, lançamos aqui um vídeo e se vocês estiverem subscritos no nosso canal, irão receber a notificação e será um menu, será uma coisa muito mais estranha que um menu, mas pronto, vamos pôr como um menu uma lista de podcasts deliciosos e bastante especiais, pronto, assim com um saborzinho assim muito, tipo Konami, assim de Konami. Não é Konami. Não é Konami. O que é que tu estás aí a buscar? Não, exatamente, boas referências. Podem nos ouvir para além do YouTube e nos ver no YouTube, podem nos ouvir no Spotify, no Anchor, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e no... Quem está a faltar? Também falta um, tá? O Anchor. Não, já disse. E o Apple e o Google. Spotify? Spotify, esta tinha dito. Então é muito isso. E Google claro, Podcasts. RTP, TVI, por aí fora, porque nós estamos aqui a fechar aqui no backstage umas coisas. Mas pronto, tudo a seu tempo. Quem é que eu vou começar? Quem tem o paladar mais? Eu acho que é o Tiago. Eu acho que o Tiago está com o paladar assim mais fresquinho, que eu já ouvia beber um bocado de água antes aqui do podcast. Por acaso era café. Ui, então o teu palato está uma desgraça. Olha, eu esqueci-me de beber café, pá. Epá. Olha, agora Vai esqueci-me. lá. Então se calhar vais ser tu primeiro, Bernardo, porque o teu palato está mais... Vai lá, Bruno. Não. Ih, esqueci-me de beber café. Ok, esqueça isso. Mas pronto, foi um grande à parte. Olha, eu penso que não foi Esquece servido o café. pá. No da Menu não foi servido nenhum café. Não, porque eu acho que eles não chegam lá, digamos assim. Não chegaram. Chegam lá. E então, o que eu pergunto é, Bernardo, onde é que tu chegaste com este tamanho? Olha, onde é que eu cheguei? Cheguei à sala de cinema e vi o filme, achei que era um caso interessante, não é? Porque o filme é muito bom a fazer-nos crer que é assim uma cebola com várias camadas, mas à medida que se desenrola, eu acho que percebemos que em vez de termos assim um legume robustinho e fresco, as suas camadas são mais finas do que parece. Portanto, eu acho que começa bem, tem aqui um layout interessante, começamos por perceber quem é quem e entendemos que a Margot é uma carta fora do baralho, não é? Ela não pertence àquele ecossistema de comidas requintadas e personagens
não são mais do que engrenagens neste sistema desapaixonado. Só que à medida que o filme se desenrola, foi-me fazendo perder o apetite, digamos assim. Se bem que agora vinha um café, mas pronto, na altura foi-me fazendo perder o apetite. Porquê? Porque vamos conhecendo as personagens e percebemos que todos fizeram algo de errado, não é? Que mais cedo ou mais tarde vão ser castigados, só que não lhes é dada a oportunidade para se redimirem, para provarem que afinal têm valor. Ao contrário de, por exemplo, um filme que me diz muito, que é o Só, onde, por macabros que sejam os jogos, não é? Há quase sempre uma réstia de esperança para as personagens demonstrarem que acabam por querer agarrar-se à vida e ter uma nova oportunidade. E eu acho que é essa oportunidade que faz com que o Só seja um filme que, apesar de toda a superfície, tenha uma componente dramática e de tensão muito maior, por exemplo, que o Menu. Aqui existem os choques ocasionais, não é? O Menu tem aqui só que tem um tom monocórdico que eu acho que acaba por lhe fazer abrir algumas brechas. Mas pronto, formalmente é bastante competente. Acho que o trabalho de câmara é habilidoso. Resume o cenário que muitas vezes é muito aquele espaço de refeição, não é? E existe invenção suficiente para não se tornar cansativo. As interpretações são competentes. Acho engraçado porque a Anya Taylor-Joy não é uma atriz com muito alcance dramático, só que ela sabe escolher muito bem os papéis. Por exemplo, muito da sua interpretação no Split, ela resume-se a fazer uma cara confusa e assustada. E aqueles olhos esbugalhados transmitem muito bem essa emoção. Aqui, muitas vezes é tudo o que ela precisa de fazer. Portanto, acho que está muito bem enquadrada no filme e no papel em si. Agora, pronto, não querendo entrar já naquelas grandes interpretações metafóricas do filme, acho que vamos ter tempo para isso. Esta é uma refeição narrativa, digamos assim, que não acho que seja engraçada o suficiente para ser bem sucedida enquanto comédia. E o suspense não é suficientemente aflitivo, nem o argumento assim tão inteligente como o filme considera. Portanto, eu acho que está a tentar almejar patamar de sátira e fica aquém. E um exemplo disso é que o nosso mestre de cerimónias, o chefe Slavic, ou Slowick, não sei, diz-nos sem rodeios que nada no que se passa no filme é arbitrário. Portanto, algo que a história podia limitar-se, por exemplo, a reiterar com ações, seria muito mais interessante do que regurgitar o que se está a passar. Portanto, eu cheguei ao final aqui com um travo um pouco amargo para te responder, Diogo, mas com vontade de desconstruir o filme intelectualmente. Só que quando comecei a fazer, rapidamente percebi que traz à tona, sinaliza vários assuntos sem ter de facto algo urgente ou contundente a dizer. Que é assim, em resumo, passando a bola ao Tiago, para dizer que fica-se pela rama. Pronto, o Menu é um filme que se fica pela rama. Uma coisa que disseste atrás tenho que perguntar, da questão, pensas que o filme a certa altura ou nunca mostra uma resta de esperança, portanto não há aquela segunda oportunidade? Não. Por exemplo, deste o exemplo do Só, outra grande obra que eu sei que tu gostas muito e eu vi há pouco tempo, o Texas Chainsaw Massacre, também não o mostra e funciona perfeitamente assim. E aqui é esta a pergunta, mas não achas que o Daménio, se caísse para essa direção, se fosse nessa direção, não iria ser se calhar um bocadinho banal, portanto, seguir esse rumo, ao contrário do que acabou por acontecer?
Já nem põe aqui em questão prolongar o filme, porque também penso que não faria sentido nenhum. Não, nem prolongar o filme, foi muito uma questão de jogo de emoções. Ou seja, se as personagens estão condenadas desde o início, e tu muito no início, praticamente ainda no primeiro ato, dizem-te que ninguém vai sair dali vivo. Ups, não sei se era para dizer isto, mas pronto. Spoiler alert. Vale o que vale. Tu estás o filme todo a contar que aquilo aconteça e as personagens que depois não vão além de arquétipos, tu acabas por não conseguir sentir a tensão da maneira que eles estão a sentir. E isso desvaloriza muito o filme. Ao contrário de um filme como o Texas Chainsaw Massacre, as personagens no Saw e aqui estão numa espécie de jogo, não é? Só que no Saw é-lhes dito ao início que aquilo é um jogo. E elas têm que jogar. Aqui elas estão condenadas ao início e nem percebem muito bem porquê. Vão percebendo com algumas pistas que o filme vai dando o porquê que cada um deve encontrar o seu fim. E como tal, acaba por ser um bocadinho um exercício, não digo vazio, mas vazio porque não é vazio intelectualmente, mas é vazio emocionalmente. E isso retira-lhe muito valor, na minha opinião. Porque as personagens, o filme vive e morre pelas personagens, porque não tem muito mais para mostrar, não é? Sim, são adereços, no fundo, não é? Penso que, tendo em conta a mensagem quer ser passada e tendo em conta, digamos, o líder que vai, digamos, o capitão desta narrativa e toda esta experiência, que acaba por ser muito mais do que o lado gastronómico, não é? E depois tendo esse tal fator extra, que é a personagem da Margot, eu penso que é muito essa tal experiência sensorial e essa experiência ou tentativa de experiência do que é o lado artístico e não propriamente, portanto, é o passar uma mensagem, não é? E pronto, também se calhar um bocadinho de estudo de personagem por ser uma pessoa que realmente é-lhe explorado um bocado o seu passado, que é quase a única pessoa em que realmente é dada essa atenção, e penso que chega a certa medida, mas que, pronto, se calhar não sei até que ponto o suficiente, mas penso que passará muito por aí, depois aqueles traumas todos e tentar dissecar um bocadinho a personagem para tentarmos perceber o que está a acontecer. Penso que vai um bocado por aí, mas Sim, tu vamos deixar o... consegues ler o filme como uma crítica à sociedade do consumo rápido e apático. Completamente. Podes ler o filme como uma crítica à indústria criativa. Questão Pode até, hierárquica também. sim, pode até numa lógica mais pessoal ler-se como a história de alguém que perdeu o seu porquê. E aí entras no território do estudo de personagem. Não é? Os fundamentos que nos levam a envergar por uma determinada profissão, que inicialmente exercemos com entusiasmo, mas com o tempo vão surgindo condicionantes que vão sugando essa determinação. E aqui o nosso protagonista, o nosso chefe, está num ponto de ruptura. Portanto, ele tem esta capacidade de interpretação múltipla. Pronto, e agora passando a palavra ao Tiago. Sim. Tiago, o que é que tu pensas do que foi aqui agora discutido? Acrescentas certas coisas, concordas, não concordas? Como é que foi para ti a experiência do The Menu? A experiência foi muito boa. Assim, imortalizando desta forma. Foi um filme que eu acho que se enquadra bastante naquele que é o meu estilo de filme, adianto desde já, vocês já começam a perceber também. Acho que o filme funciona muito bem, muito sinceramente, porque lá está, vai criando ali uma expectativa do que é que se está ali a passar e nós estamos até provavelmente à primeira grande revelação do filme ou à grande variação narrativa do filme, nós estamos tão perdidos ou tão descontextualizados como a personagem da Margot, portanto a protagonista desta história, se podemos chamar assim. Eu acho que o filme faz bem esse trabalho porque o Bernardo disse que o filme não funciona tão bem como comédia e eu não discordo disso.
mas eu acho que o filme é fundamentalmente um filme para criar suspense e não propriamente para ser cómico, digamos assim. Ou seja, É o próprio que se classifica como comédia. Eu aqui estou a julgá-lo pelo que ele me apresenta. Pelo menu sim, que me apresenta. sim, mas o facto de se apresentar como uma comédia não significa que seja fundamentalmente uma comédia, não é? Tem toques de Sim, sim, comédia, sim. Sim, não é? tem traços. Esses traços Exato. podem Ou resultar ou seja, não. o que eu estou a dizer é que o facto de não funcionar muito bem como comédia, eu acho que não é necessariamente uma crítica, porque o filme acho que não quer ser engraçado. É de uma forma satírica, pronto, não é? Penso que os Sim, três conseguimos perceber isso ao longo sim. da visualização. E aqui entrando mais numa resposta àquilo que o Bernardo disse, eu acho que o filme tem uma mensagem, ou várias, fundamentalmente uma mensagem muito interessante a transmitir, que é, pelo menos na minha opinião, o facto de muitas vezes nós estamos perante a vida, na nossa vida, perante situações que não conseguimos ver um desfecho ou uma abertura, uma luz ao fundo do túnel e muitas vezes resignamos-nos com a situação. Aliás, ao longo do filme é dito que, salvo eu por parte do chefe, que eles não chegaram sequer a tentar lutar para sair dali ou por uma solução. Então, Bernardo, quando tu dizes que não há oportunidade para haver uma redenção, eu não concordo. Porque é precisamente pelo facto de a nossa protagonista, a Margot, ter ali, em alguns minutos, entrado dentro da situação e percebendo que era por ali que poderia escapar, precisamente por ter sido só ela a fazer isso, que demonstra aquilo que eu estava a dizer, que é muitas vezes na nossa vida estamos perante situações que não vemos luz ao fundo do túnel, mas muitas vezes por culpa nossa. Ou Sim. seja, nós não chegamos sequer, talvez, a tentar, ou então a tentar entrar na cabeça das pessoas que estão ao nosso redor. E como é que ela resolve a situação? E é precisamente entrando dentro do nosso antagonista, o chefe. Uhum. E eu acho que é uma mensagem muito interessante que o filme tenta transmitir aí, que é, sem queremos estar a repetir, muitas vezes temos que entrar dentro ou sair fora de nós e é sair fora da caixa, no fundo. E foi através disso que ela conseguiu sair daquela situação. Depois, eu acho que podemos questionar se o filme proporciona uma experiência superior àquilo que podemos retirar como sumo intelectual. Eu até acho que essa é uma questão importante que podemos retirar. Eu sinceramente acho que, lá está, a experiência é bastante interessante. Eu até ao grande plot twist, ao primeiro plot twist, que eu considero um plot twist do filme, eu acho que a experiência do filme estava a ser bastante interessante e, portanto, eu acho que globalmente considero o filme, acho superior àquilo que o Bernardo disse. Muito por culpa daquilo que eu disse já anteriormente, mas também porque que eu acho que o filme tem mestria ao mostrar-nos que muitas vezes hum, estamos perante situações muito fora da caixa e fora do nosso cotidiano. hum, e lá está toda a parte da crítica social que tem, que obviamente nós podemos questionar. Temos ali bastantes inocentes, naturalmente. Obviamente que aquela situação é muito inusitada e a crítica social é que, no fundo, todos nós somos pecadores na nossa vida. Até o próprio antagonista declara-o nesse sentido. No entanto, eu considero que o filme faz um bom trabalho. Destacaste a questão da realização. Antes de ver o filme, percebi que o realizador é também um dos realizadores da série Succession, que eu acho que já sugeri aqui, e de facto percebe-se porque é toda a sua qualidade, como disseste, Bernardo, de demonstrar cinematograficamente, ou seja, a sua cinematografia é bastante rica também. Sim. Eu E aí bastante. atribuo mais o mérito ao diretor de fotografia do que propriamente ao realizador. Mas é um Naturalmente. trabalho de parceria, não Sim, é? exato. Raramente é um trabalho isolado
Sim, andam sempre de mãos dadas, não é? Ou do diretor de fotografia, sim. Para finalizar, só esta minha primeira intervenção e depois só dar mesmo um complemento final. Relativamente à interpretação da Anya Taylor-Joy, eu acho que é bastante boa. No entanto, e devo deixar esta ressalva porque, apesar de ter achado o filme bastante bom, eu acho que se nota que o filme puxa mais pela personagem ou pela atriz do que propriamente a atriz puxa pelo filme. E eu posso mais à frente explicar o que é que quero dizer com isto, quando estivermos aqui num modo mais de conversa. E só mesmo para fechar, o que é que foi este filme para mim? Fundamentalmente uma experiência muito estranha, mas ao mesmo tempo muito intelectual, porque é também muito da atenção aos detalhes. A nossa protagonista teve de ter muita atenção aos detalhes para conseguir sair daquela situação. Fundamentalmente, quando ela vai à casa do nosso protagonista e se depara, e estou mesmo a fechar, se depara com aquela foto dele quando estava no princípio da sua caminhada, da sua profissão, como empregado do mês, a fazer um hambúrguer. E ela percebe que ali ele estava feliz. E como o Bernardo disse bem, ele nesta altura já não estava feliz. Então ela conseguiu entrar dentro da mente dele para sair daquela situação. E eu acho que o filme faz um excelente trabalho e é essa a grande mensagem do filme. Muito bem. Diogo, eu sou um moderador, não tenho nada que dizer. Portanto, só por simpatia. Já puxaste essa cartada Diogo muitas ver vezes. se safa. Não, penso que é a nova abordagem do Barreto, portanto, de forma a também tornar isto mais económico, o Barreto aqui decidiu que o moderador tem que estar calado, ou só tem que falar para fazer perguntas aos outros, mas não impede que depois do que eu ouvi, poder dar só aqui uns toquezinhos. Mas assim, em linhas gerais, eu vou muito no que vocês os dois disseram. Houve uma questão que o Tiago não concordou contigo, Bernardo, mas eu admito que por acaso não, essa questão da esperança não tem muito peso, mas o argumento do Tiago é muito interessante, porque é verdade, quer dizer, é uma espécie das pessoas resignaram-se porque tu estás presente numa sala de pessoas arrogantes, quer seja pelo sítio onde estão, pela semiótica ou mística que é dada aos significados àquele sítio e por ser aquele chefe num menu que custa milhares de euros, em que é preciso uma reserva com um ano de antecedência para pessoas exclusivas, quer seja da área das artes, dos negócios, ou é porque eles têm uma grande cota sobre a empresa do próprio chefe e trabalham na firma do grande chefão, que depois transforma-se num pequeno anjo, num poderoso chefão, num anjo de morte, digamos assim. E quer seja por pessoas que estão dentro da própria área da gastronomia, não é? Os tais críticos, não ao nosso nível, porque nós somos pessoas bastante honestas, mas portanto só para dizer que é esta arrogância que está dentro daquela sala, e precisamente a única pessoa que não era arrogante, que era a peça fora do baralho, foi a única que se conseguiu salvar, digamos assim. Portanto não há filtragem aqui de haver spoilers ou não. Sim, o Tyler não e era a forma arrogante. era bastante arrogante. Achas? Consideras? Porque, sim, ok, não é arrogante como as outras personagens, mas é aquele tipo de pessoa, é tipo aquele nerd que está nas aulas e quer saber tanto ou mais que o professor e é obstinado, e tudo que está à sua volta, ninguém sabe nada ou ninguém percebe nada. Porque tu Eu concordo com isso, mas isso não é necessariamente arrogância. Em certas partes é um bocado de cegueira, de certa maneira. Mas é uma cegueira aliada à arrogância, porque supostamente era a pessoa que mais sabia ali. E tem uma atitude bastante altiva. Aliás, ele é o único que quebra o meu argumento das personagens não serem desafiadas, porque de facto o chefe coloca-o à prova. Sim, ele é o único que é colocado à prova. Bastante interessante no filme. É o único buraco que eu tenho no argumento em que utilizo a comparação com o Só, é que ele de facto é posto à prova, e de facto aí é uma cena bem conseguida, enquanto que os outros estamos só à espera que eles faleçam. Cedam. Mas mesmo que isso seja verdade, ele é o único que entra naquela experiência tal como o chefe quereria. Sim, mas o chefe também tinha a certeza que esta pessoa, quase todos estão desligados da experiência. Aliás, ele é o único que sabe que ele vai morrer no fim. Os outros não. Sim, essa é ele é o único que sabe.
essa é toda uma outra dimensão do filme que te coloca a pensar. Até que ponto isto não é demasiado escrito? Quer dizer, tu sabes que vais Mas morrer, por um lado, além de te condenares, vais condenar outra pessoa e entregas-te livremente. Quer dizer, não é um bocadinho, não é? Quer dizer, um suicídio É escrito realista? completamente, não é? Quer este dizer, Não, mas o destino, chefe também é realista, se quisermos entrar por aí. não, está bem, mas já viste o absurdo que é? É um bocado. Estás a ver quando me Ah, dizem que há coisas que qual é só. que é a linha entre a criatividade e o absurdo? Aqui. É esta, por exemplo. Esta é uma delas, a Mas claramente. morte, a podemos usar morte esse desse senhor é argumento a em muitos humilhação. filmes. É questão da humilhação. Portanto, o seu orgulho era tão grande em sentir-se tão perto do chefe e de ele se achar a única pessoa que estava a viver aquela experiência ao máximo no que era o lado gastronómico, pelos tais conhecimentos que tinha, mas quando ele é posto à prova e tem um juízo negativo pelo, digamos, o seu Deus ou o seu grande mestre, não é como nós idolatrarmos um grande artista e essa pessoa com desprezo nos dizer não, tu amas fazer isto, mas és péssimo. E aquilo aliado se calhar a outras questões que o filme nem explora e também nem necessita de explorar. Pronto, é a questão do... houve ali uma certa hipérbole no destino dele, mas é, digamos, é o desespero a falar mais alto. Uma pessoa se calhar um bocado mais frágil, pronto. Aquilo, eu penso que as pessoas, todos aqueles convidados naquela sala, o filme esforça-se por criar ou ter um elenco com realmente diferentes ingredientes. Diferentes ingredientes. E cada um, à sua maneira, era bastante diferente. Como o ator, em que ele até, em certos momentos, é um bocado cómico pela sua burrice, vamos chamar assim. Portanto, aquele lado de estrela, mas que é uma estrela bastante simples, uma pessoa bastante monótona até. Portanto, que estava ali, se calhar nem sabem porquê. Pronto, estava ali, pura e O simplesmente. chefe? Não, o ator, Não, o faz de ator. ator. Pronto, O e ator que outros. faz de chefe? Não, o ator que Não, faz de ator. o ator Ai, que é o desculpem. ator. O John Leguizamo. Portanto, o ator John Leguizamo que faz de movie star. Do IMDb assim que eles classificam, mas portanto era a estrela de cinema daquela sala. Pronto. E Ok. portanto, isto para Ele tentar. até tinha dito que era amigo do chefe. Pronto. Estas coisas. Exatamente. Este tipo de Exatamente. personas muito peculiares. Mas o filme justifica, só mesmo para dar aqui o meu complemento, na minha opinião, pelo menos, dá um contexto interessante sobre cada personagem. Ou seja, um background mínimo também era o que Sim, se exigia, tinha que né? ser e Naturalmente. Sim, Mas que acho são que completamente unidimensionais. Quer dizer, é que são, exato, uns são os bros das finanças, o outro é o ator os bros das artes, exacerbado, depois tens os críticos, depois tens o pessoal os fãs, os fanáticos, não tens é? uma, É tudo uma nota. Se eles são tens todos uma um nota. simples casal que pura e mas é simplesmente tem unidimensional, dinheiro, tinha que tem ser. dinheiro para estar ali, mas há segredos por trás, não é? Que depois a Claro. Margot até é com esse casal que até ela acaba por estar ligada, não é? Até Uhum. foi engraçado, apesar de eu acho que foi um bocadinho superficial, mas pronto. Completamente. Quer dizer, Viu-se que foi ali um a bocado ali escolha foi à aquela. justa para Epá, foi tentar encontrar aquela aqui uma à conexão. Como é justa, que nós à vamos. martelada. Que justa, É ó Diogo, verdade, foi à sim, foi um martelada. bocadinho. Há Começou coisas aqui. neste filme Mas que não é só são por isso que o casal está lá. pregos à martelada. Mas, Não é só, mas mas o próprio arranjam filme tenta forma puxar-te para de aí. haver E uma depois. teia. E Isso é qual é que é verdade. o problema É uma teia do O filme perfeita. problema é que puxar para aí? Isso é verdade. depois torna-se demasiado fantasioso na sua abordagem. Quer dizer, Tanto é porque isso nem é muito não é explorado, esse tema. necessário. Tanto é que isso também nem é muito explorado. Portanto, mas para concluir os pontos só que eu queria deixar, consoante o que eu ouvi, apesar de ir na vossa linha, acho interessante ser a parte gastronómica, porque a cultura, a palavra cultura, está ligada à arte, como está ligada também à terra. Portanto, ainda antes da cultura ser associada à arte ou ao lado artístico, era relacionada à terra, à colheita dos alimentos e, portanto, à comida. O estar à mesa como diálogo, o estar à mesa como uma experiência e, portanto, que vai ao encontro a palavra experiência do que é aqui exposto neste filme e do que o nosso chefe quer realmente fazer, portanto, aliar a cultura comida à cultura arte. E tu tens Sem dúvida. certas ações, principalmente até numa em particular, uh,
de um empregado, não é? Ou de um membro daquela equipa que lhe respeitavam à personagem do Ralph Fiennes como um terceiro Reich. Penso que é ali um pequeno terceiro Reich ali naquela cozinha. Mas realmente está muito engraçado essa coordenação. E um dos pratos, que é a tal obra humana, não é? O que acontece ali, este aqui eu não vou revelar, deixo mesmo para as pessoas verem. Vê-se perfeitamente que é o lado artístico levado ao máximo, portanto é um filme de exagero, é tal este exagero no filme que existe do início ao fim, ou o lado sem noção, portanto um chefe realmente está perdido, em que o servir comida já não chega, isto tem que ser algo, portanto, a obra-prima. além humano, sim, a tal obra-prima, mas tem que ser algo além humano, portanto, Sim. aqui um bocado a crítica porque também do ser humano, exigem um bocadinho isso dele. mas o ser As humano, pessoas já não se contentam. Se tu olhares se fizeres um pequeno quadro, pintares um quadro da realidade do ser humano, e principalmente desses meios com muito dinheiro, e inclusive meios artísticos, o lado da experiência, ou como a pessoa está disposta a pagar pela experiência, já se fez tanta coisa que o que tu tentas inovar, tu chegas a um ponto em que já estás a ir além do que realmente é a essência da própria experiência. E eu penso que o filme quer tocar muito neste ponto, em que este lado exacerbado das coisas e que o ser humano está a caminhar para aí, para esta decadência, leva este tipo de ações até ao ponto de tu comprares uma experiência que é o teu fim, digamos assim, mas que faz parte. Quer dizer, se tu queres fazer parte da obra-prima e queres algo realmente único, que nunca foi visto, nunca foi experienciado, tu também tens que dar de ti. E aqui, claro, ao máximo, não é? Mas passa muito por aqui. Diogo, e tem esse lado da vida e da morte. Também, como Também, mensagem. que na arte Que é está até que presente ponto, constantemente. até que ponto é que não é legítimo tu quereres, neste caso, imortalizado pela personagem do Tyler, morrer perante aquela que é, se calhar, o apanágio de felicidade para ele. Sim, mas E aí até que também, ponto é que isso, lá está, o Bernardo Engraçado, diz que é o Nope também toca nisso tangencialmente. algo bastante egoísta. sim, Se por calhar. acaso o Nope ainda não vi, mas para o top provavelmente irei ver. Para Sim, aprender. Mas só para dizer que também tem essa camada, que é a camada de questionar o que é a vida e o que é a morte e até que ponto é que há uma vida com sentido e até que ponto é que as experiências são mais importantes, a qualidade das experiências do que a quantidade das experiências. Então o filme tem mais essa camada. Ou o que vale a Na tua minha vida, opinião, pelo menos. o que vale a tua vida perante uma obra-prima. Ou Ou a necessidade de deixar uma o obra-prima. que vale a tua vida consoante as tuas atitudes e estás perante um juiz, porque o nosso chefe também funciona a certa altura como um juiz. Qual Completamente. é o teu destino? Se tu mereces ir por este caminho ou por outro? Ele é um juiz que já tem a solução à partida, não é? Não os ouve. Não lhes diz assim, olhem, vocês fizeram isto, dão Supostamente, oportunidade para se defender? Não. Ouviu quem É foi um mais juiz, audaz, Bernardo? exato, supostamente ele é porque um já tinha juiz que os dados não... suficientes. Já tinha os dados suficientes para. Pois. Isso ainda é logo numa Mas das isso enquanto entradas. experiência cinematográfica, ele já ter os dados não significa que eu os tenha. Portanto, eu ver aquelas Mas isso pessoas na morrer entrada dos interessou tacos. zero. Não, mas na entrada dos tacos já é revelado um lado importante, a meu ver, isso é uma parte importante do menu, para A ajuizarmos razão, ou para a percebermos razão, quais são aquelas pessoas que estão ali, ou o que é que fizeram. Não é? Tentar certo, um bocado certo, traçar a sua história. certo, mas na jornada do herói, por exemplo, quer dizer, tu tens o protagonista, chega a um ponto em que tem que enfrentar desafios, não é? E aquelas personagens não enfrentam desafio. Aquelas personagens morrem por inação. O verdadeiro desafio, só uma é que enfrenta. Em termos de experiência cinematográfica, isso não é interessante. Isso não é pujante nem atrativo. E depois E vocês estão a seria-se pegar todas na se salvassem. personagem da Margot, que em termos de atuação, lá está,
ela não Cumpre. tem força suficiente para segurar o filme. O próprio Tiago estava a dizer isso há pouco. Não é? O filme não puxava tanto por ela. Ou melhor, o filme puxa por ela, ela é que não puxa pelo filme. Foi Mas a isso? questão é que Foi também o que eu não disse. passa por aí. Essa inércia é um dos objetivos do filme. Mas É isso- essa mas mesma isso é- inércia Mas isso, que depois, mas isso não é em necessariamente termos uma crítica, uma percebes? experiência, justificação. Da minha parte, não é necessariamente uma crítica. Isso que eu pronto, disse sobre ela. pois, da minha é, porque se tu estás a apostar tudo, todas as fichas na Margot e depois a personagem dela, quer dizer, tem ali algumas interações interessantes com o chefe, mas na prática o chefe diz-lhe tudo. E o problema deste filme, O chefe não lhe diz fundamentalmente, tudo. então não diz, o chefe diz-lhe tudo. O chefe Não, diz-lhe ela tudo não porque sai de lá porque está curioso para ela não sai de perceber lá. Ela sai de lá por ela própria. certo, Mas é-lhe aberta uma mas janela de oportunidade, é um facto. Não, mas não é, Diogo. Não é. É por quantas, ela. É 100% quantas, É. por ela. não, 100% O por outro ficou ela. também não sem é, o dedo e não é, olha, bem ficou ali a não é aguentar. 100% por ela. Ah, Aí mas isso já estamos a foi divergir muito, da discussão. sim, mas faz parte, faz parte. Mas o ponto é que o filme tem muitas camadas, tem, não são tão espessas nem tão interessantes, nem as transmite de uma forma cinematograficamente atraente para que essas camadas tenham muito valor. Se as camadas existem, estão lá, intelectualmente o filme puxa por ti e tu consegues. Uma das valências, um dos pontos positivos deste filme é que de facto ele tem aqui uma multiplicidade de perspectivas que o enriquece, sem dúvida, Exato. só que ficam muito na rama, ficam muito na superfície. Tu consegues, ele é o contrário de um filme hermético. É um filme que não se fecha em si próprio. É um filme que te dá, digamos que coloca-te tudo numa mise en place bastante definida. E depois cada espectador faz o que quer com aqueles alimentos, com aqueles instrumentos. E isso é mau? Não, isso é bom. O problema é que depois, quando vais a escavar, quando vais a tentar perceber os significados, eles são todos muito superficiais ou o filme distos completamente. Ele expele os seus significados. Portanto, é sempre uma experiência que é bem satisfatória, E insatisfatória, tu não quais é que sabes são os muito bem. significados do filme? São relevantes os significados. São alguns dos quais estivemos aqui a falar. Outro, por exemplo, pode ter que ver com o facto de o nosso chefe funcionar aqui como uma figura do género de um realizador, do qual tu tens os produtores, tens os críticos, tens os fãs, tens o departamento financeiro, e depois esse realizador está dependente das ações dessas mesas todas, não é? E exigem dele tudo e ele acaba por chegar a um ponto em que deixa de ter, por exemplo, gosto pela arte de fazer cinema e passa a fazer cinema quase que encomendado ao serviço de toda aquela gente que está lá à espera de ser servida de um Uhum. filme. É uma das possíveis interpretações. Então diz-me Tal uma como coisa, esta, Bernardo, se me tal como permites. esta, outras que já tivemos aqui a falar podem ler-se. Mas não é nada que o filme parece que está a dar trabalho, mas na verdade ele está-te a dizer tudo. Sem, em Então uma questão. contrapartida, oferecer uma experiência cinematográfica rica e com várias notas. É tudo muito aquilo e aquilo mesmo. Tu disseste que o filme te dá tudo, não é? E tu queixas de que não há obscuridade nos significados. Ou pelo menos os significados não são desafiantes porque são muito óbvios, é isso? Se pensares um bocadinho, sim, consegues Mas, tirar algum significado. É mas ainda há difícil sair do bocado, filme mas ainda há bocado sem. estavas a queixar que não sabias porque é que aquelas personagens tinham sido escolhidas por ele. O filme não te disse Não, eu porquê. sei. Não, o filme diz, claro que diz. Então o filme não diz. O filme diz-te o que é que cada um fez de errado. Não, mas tu disseste que o filme não justifica porque é que ele escolheu aquelas personagens. Não, não disse isso. Não, há bocado tinhas dito que não se percebia
porque é que eram aquelas que eu- pessoas. O que eu disse E é que depois o remeteste filme para não aquele as casal. desafia. O filme não... Não, o filme diz-te, claro que diz. Então, na cena dos tacos, que está lá expresso, está lá desenhado, que é criativa, uma cena criativa, está lá desenhado o que é que cada um fez. Os seus pecados, digamos Então porque é que a assim. questão do casal é muito forçada com a da A protagonista? questão é forçado na medida em que a Margot era uma carta fora do baralho. Era alguém que, por acaso, aquela personagem, o Tyler, conhecia, ou se calhar não conhecia, mas pegou nela e disse: Olha, vem. Ou seja, não estava nos planos do chefe. E eu estou a dizer que é forçado o facto de ela ter uma ligação com alguém naquela mesa quando ela nem devia de lá estar. Quem devia de lá estar era a esposa do Tyler. Portanto, Mas, isso é forçado. Bernardo, Isso é forçado. Bernardo, ela Isso foi, na minha é... opinião, foi a interpretação que eu tive. Ela foi contratada porque ela supostamente era acompanhante. Não sei se vocês Sim, interpretaram isso. sim. O Tyler contratou-a para ir lá Sim, como sim, sim. acompanhante. Era a plus one. Sim. Exato. E eu acho que faz muito mais sentido ela ter uma ligação com alguém de lá, tendo sido escolhida de forma último recurso, do que propriamente se o, uh, o chefe tivesse escolhido já com essas ligações, porque ele não faz ligações com as personagens que escolhe. Ele não faz mais ligações com. Lá está, ele convida, não é? Todas aquelas personagens que estão lá. Ele não faz ligações com ninguém. Então faz muito mais sentido que haja uma ligação entre as personagens, tendo sido assim random. Na Todas minha têm opinião, uma pelo menos. ligação com ele. Todas têm Sim, uma mas entre ligação eles com ele. não. Entre Entre elas eles, não. entre elas não. Então, Certo? Não, eu estou a dizer é só a coincidência. Percebes? A coincidência é... mas as Nota-se que é coincidências. algo forçado. Nota-se que é algo Oh, escrito. Pronto. mas isso é muito Isto é uma subjetivo, crítica, Bernardo. mas... Pronto, mas isto, repara, isto é um apontamento. Isto não é uma das minhas críticas principais de Certo, mas todo. estou só a dizer Estou que só eu a acho que dizer isso é que um depois bocado o filme... subjetivo. Claro que é, claro, É que claro que é senão não subjetivo. havia Agora, é coincidências na forçado? vida. É, é forçado. Então, Não só é de por todo causa o ponto disso, da meus discussão. senhores, isto não pode ser. Isto não pode ser. As pessoas querem saber. Eu já estou aqui para a parte de me ligar para nem consigo atender nada. Ó Bernardo, quanto é que tu dás? As pessoas querem saber, Bernardo. Eu dou 2 estrelas em 4. Acho que é um filme insuficiente, não o consigo recomendar, ainda que tenha aqui alguns pontos de interesse que me impeçam de dar uma verdadeira nota negativa, não é? Tem aqui atributos a nível mais formal, a nível da realização em si, que lhe conferem alguma estima quando a narrativa tem dificuldade em fazê-lo, em despertar emoções. Mas o que é certo é que eu nunca me aborreci. Apesar de já saber o desfecho, nunca me aborreci. E Já sabias o desfecho da protagonista? não, sabia o desfecho daquele jantar. Porque nos dizem. Ninguém vai sair. Eu não estou. Isto nem sequer é spoiler, porque eles dizem-nos. Não, Ninguém vai sair o daqui grande vivo. desfecho não é esse, Bernardo. Então, O é o grande facto desfecho é ela dela sair de lá. sobreviver. Ela não é atriz suficientemente boa para. E nem o filme lhe atribui um papel assim tão. Não vou dizer coeso, porque coeso está, mas escrito de uma forma suficientemente densa para eu de facto querer saber desse desfecho em particular. Sabes porquê, Bernardo? Porque ela podia ser qualquer um de nós. É essa a mensagem do filme. A protagonista podia ser qualquer um de nós. E porquê é que não podemos ser os outros? Precisamente por ela ser aquela É peça do supostamente puzzle a que está pessoa fora menos do puzzle. etiquetada. É a única que não está etiquetada, digamos assim. Pronto. E essa é a Se já grande por aí eu metáfora do percebi. filme, é que podia ser qualquer pessoa fora daquele puzzle. Pronto, mas eu não estou a ver Uma qualquer pessoa pessoa. Eu mais estou a humana, ver, eu estou a ver a mundana. Margot, eu estou a ver a Margot que atua de uma determinada forma e que está escrita de uma determinada maneira. E não é suficiente, não é compelling, não é atraente o suficiente, apesar de ser uma atriz lindíssima. Agora, em termos de acting e a forma como está desenvolvida no argumento, não é suficiente para esse desfecho em particular ser
interessante. Então, só para finalizar, Eu para eu dar a estava muito nota. mais Sabe, vais interessado finalizar. no Olha, jantar. Não, em si. deixa-me No só, jantar em para eu dar a nota. As pessoas estão doidas, Tiago. Qual é a tua nota? Qual é a tua nota? Antes de dar a nota. Então, mas tu criticas a interpretação da atriz Sim, ou acho que é muito a básico. forma como a personagem está escrita? Ambas. A primeira porque acho que é muito básica. Quer dizer, é um A bocadinho atriz. aquilo que eu estava a dizer. A atriz, sim, quer dizer, ela está bem enquadrada neste papel, porque o papel não requer também muito dela. Ela quer aqueles olhares, pronto, Eu aquela não percebo cara, porque é que aqueles isso é olhos, mau. E porquê qual nota é que dás? porque não tem complexidade. Vocês têm que Não discutir isto noutra é altura. muito Vocês têm que Ok. discutir isso, pá. singular. Olha, eu dou 3 estrelas e meia ao filme. Muito bem. Pronto, é isso. Muito bem. Só porque eu também não vou... Deixa-me só. Desculpa, deixa-me só. Não gostei do final do filme após ela sair. Não acho que o final seja a cereja no topo do bolo. Por isso é que não. Por isso é que pronto, não lhe dou 4 estrelas, por exemplo. Um bocado insonso. Ok. Pronto. E eu tento que dar aqui uma... Depois dela sair, o que é que acontece? Aquilo vai tudo pelos ares. Bem, Pronto. Então, exato. quer dizer, Eu gostei muito da experiência e tendo Não, aquilo... não. Pronto, ok. Chega. Enough. Tendo em conta tudo aqui que foi discutido, eu dou 3 estrelas, também não consigo dar mais, apesar de ter sido um filme que foi uma boa surpresa, gostei bastante, também nunca me aborreci e penso que tem pontos bastante positivos na sua mensagem, como também no seu pacing, portanto, da forma como vai desenvolvendo, eu também gostei bastante, apesar de também concordar que realmente o final não é de todo artístico e, portanto, para uma obra-prima como uma obra-prima que o nosso chefe queria fazer ou queria criar, é um final bastante pobre. Pronto. Mas após ela sair do restaurante. É isso? Mas o sair do restaurante... Está bem, mas aí está Estou-te a também... perguntar, Diogo, não é para ficar chateado, estou-te a perguntar. O que é que perguntaste? Estou-te a perguntar se é o final dela sair de lá ou depois dela sair de lá. As duas coisas, porque também ela sair de lá... Não achaste genial a forma como ela saiu de lá? Eu gostei da forma como ela saiu de lá, mas a partir do momento em que ela põe os pezinhos fora da porta e a porta fecha de novo, pá, para mim ela morreu. Portanto, aquela coisinha de estar a comer o cheeseburger, pá, pronto, é aquele poético, pronto, vamos fazer ali um planozinho. Mas é isso, então a resposta é depois dela sair de lá. Pronto, então estás de acordo comigo. Pronto, vale o que vale. Um plano. Bernardo, é dos planos mais É importantes, é o último em todos os filmes. Mas aí está, mas por não ser um grande plano, não concordas? Por acaso, o primeiro é mais importante que o último. Tenho dito. Pá, isso é fundamental. O primeiro plano é mais importante que o último. Exatamente, isto fica Isso estava para um podcast. Isto fica um aviso, quando forem as jantaradas, não fumem, porque prejudica o paladar. E com isto, depois desta ávida discussão em torno deste menu, portanto vejam o filme, se puderem, vamos ter aqui 3 Na sala de recomendações. cinema, se puderem. Exatamente. Também. Se não for na sala de cinema, vejam na mesma. Vamos ter aqui 3 recomendações. Ui, ainda há recomendações. É verdade. E agora começo por ti, Tiago. Diz-me aqui Olha, tu vai ser o prato principal. Diz-me o teu prato principal. vai ser porque... Vai ser entrado o Bernardo à sobremesa. Porque este menu não é 4 em 4 para mim, mas a minha recomendação é, e se ainda não viram, já deviam ter visto, que é o Pinóquio do Guillermo del Toro. Muito bem. Para mim foi uma experiência... Não tenho como descrever. Posso tentar, Perfeito. é o que eu vou tentar fazer, mas... Breve. A forma como o Del Toro pega na história do Pinóquio e conta da forma como ele sempre quis contar num filme feito daquela forma, naquela animação que é muito complexa, muito trabalhosa. Ajudem-me só, qual é Live action? Não, tem outra designação que eu agora não me estou a recordar. Stop motion? Exatamente, stop motion. 15 anos que o filme demorou a ser feito e quando eu acabo de ver o filme eu percebo porquê. Porque tudo o que está no filme é feito com amor. E a forma como o Del Toro consegue imortalizar a mensagem do Pinóquio original, dar-lhe um novo sentido e chegamos ao final do filme e percebemos que de facto há tantas sequelas ou há tantos filmes que se baseiam
Remakes. em outros filmes, nesse caso, exato, remakes, que não acrescentam valor nenhum e por isso não deviam ser feitos. E eu digo que o Pinóquio do Guilherme Del Toro é provavelmente o exemplo máximo de um remake que eu provavelmente já vi ou vi nos últimos tempos. Porque tem camadas emocionais tão fortes, tão dinâmicas, e é bastante. Tem um entretenimento do início ao fim, todas as camadas, todas as mensagens do filme funcionam, e não é preciso realçar que finaliza o filme com algumas lágrimas, e algumas ou até bastantes, porque é muito emocionante. É muito emocionante, emocional, e é um filme 4 em 4 e está disponível na Netflix. É um grande tributo à história original do Pinóquio, portanto. E por si só, eu penso que deixaste bem explícito aqui sem dúvida. Portanto, a razão para que devemos ver esse filme. Está na Netflix, portanto é fácil. Bernardo, uma animação também ou vais para uma coisa mais real? Não, vou por uma coisa mais real, mas queria só complementar primeiro aquilo que o Tiago disse, que tentar ser breve, que é basicamente ele pega na história do Pinóquio, pelo menos o filme de 1940, 41. Já viste, Bernardo? O Pinóquio? Já. Ok. Já. Revi o 1940 ou 41, não sei, estou em erro. E depois Concordas vi que é 4 em 4? Não necessariamente, mas concordo que é muito bom. Ok. Muito porque ele pega na animação do primeiro filme, e a animação do primeiro filme é obviamente simplificada, não é? E é muito mais simples e direta, porque estamos a contar a história do Pinóquio, e aquilo que o Del Toro faz é algo que é perspicaz, ainda que, apesar de perspicaz, é um ângulo, diria que convencional para quem quer fazer um remake, que é olhar para uma história e dizer, mas espera lá, há aqui o outro lado. E o outro lado é outra personagem que interage com o Pinóquio, que é o pai. Então vamos complexificar a personagem do pai. E aí já se torna não só a história do Pinóquio, mas a história do Pinóquio e da relação que ele estabelece com o pai. O espeto, não é? Exatamente. E isso dá logo muito mais matéria. Isto não é um podcast do Pinóquio. Atenção. Isto não é Mas um deveria podcast ser do Pinóquio. também. Podemos gravar já a seguir. Não, vou já passar para a minha recomendação. Mas Fico contente com o vosso entusiasmo, isto é excelente. Dar esta nota, este complemento, porque de facto é muito bom, e é uma história do Pinóquio mais adulta, pronto, mais complexa, e tem estas notas de interesse. Interessante, é também outro filme que está na Netflix. Chama-se The Wonder, e apesar de ter aqui outras recomendações na manga, escolho esta porque acho que está a passar um bocadinho ao lado. O Prodígio é um thriller psicológico que é realizado pelo chileno Sebastián Lelio, que trabalha aqui sobre um romance homólogo de uma senhora chamada Emma Donoghue, e trata aqui uma menina irlandesa, não é? Em 1862, sim, 1862, simplesmente para de comer, mas continua viva e bem de saúde. E é aqui que entra a nossa protagonista, né? A irrepreensível Florence Pugh, que no papel de enfermeira tem a missiva de observar e examinar esta menina. E eu acho que é uma história quietamente poderosa, um pouco como o She Said, mas neste caso sobre a influência que as narrativas e as crenças têm na arquitetura do pensamento. Sejam elas de cariz mais religioso, científico ou até traumático. Todos somos um bocadinho o espelho das histórias que nos contam, mas principalmente daquelas histórias que contamos a nós próprios e que passam a ser parte da nossa identidade. E essa é a grande mensagem do filme. Acho que está muitíssimo bem representado.
e é cativante do início ao fim, por isso eu não podia deixar de o recomendar e, como já disse, Netflix, não o percam. Acho que vai valer muito a pena. Ainda não vi. Muito bem. Após Diogo. estas duas belas recomendações, eu finalizo indo um bocadinho mais lá atrás, mais precisamente a 1999, um filme já algo falado nas pessoas em meu redor, mas eu ainda não tinha visto e há coisa de uma semana dei-lhe aqui uma oportunidade, que é Girl Interrupt, Vida Interrompida em português, um filme de James Mangold, e tem como destaque aqui duas atrizes bastante conhecidas aqui no meio do cinema, portanto a Angelina Jolie e a Winona Ryder, sendo a Winona Ryder a Susana, o papel principal, e a Angelina Jolie a Lisa, que retrata basicamente no final dos anos 60 uma rapariga que é internada durante 18 meses num hospício, portanto num hospital para doentes mentais, porque depois tinha-se tentado suicidar, e gostei desta expressão agora que usaste, Bernardo, da história que nos contamos a nós próprios, portanto não só as histórias que nós observamos e nos contam, mas a que nos contam a nós próprios. Eu penso que acaba por ser aqui muito aqui o caso da Susana, as histórias que ela contou a si própria e de forma que isso influenciou ela própria, a vida dela, o seu percurso, o percurso de quem a rodeia, e como ela veio aqui parar a este hospício, que o filme tenta aqui retratar um bocadinho, ou nota-se muita inspiração no Voar sobre o Ninho de Cucos, portanto o filme de 75 com o Jack Nicholson em grande destaque, aqui uma masterpiece, mas aqui o Girl Interrupt, a meu ver, a ver um bocado daí e tentar passar, portanto, o que é estas o viver e as condições, portanto, o desmistificar a cabeça de alguém que está num sítio destes e a forma como interage, como é que estabelece relações com os outros à sua volta, como é que ela própria evolui, não só na sua forma de pensar, de ver a vida, mas também a nível sentimental. Penso que isso também é bastante importante e, portanto, aqui o tal estudo de personagem, a meu ver, muito bem feito, numa fase evolutiva. Portanto, é um filme com quase todos os ingredientes, agora que temos estado a falar de comida, com quase todos os ingredientes, pois temos partes bastante dramáticas, algumas até com algum thriller à mistura, mas realmente é um drama e biográfico, isto é baseado também num livro da Susanna Kaysen, portanto é ela quem escreve, portanto a Winona faz o papel da Susana, que foi uma pessoa que esteve mesmo numa instituição destas, e portanto a dar aqui vida e corpo a toda esta experiência que não tem que ser provavelmente traumática, pois o trauma já está presente desde o início da obra, mas a forma como isso evolui ou até se dissolve, por assim dizer. Portanto, penso que é uma excelente referência aqui este Girl Interrupt, e se não viram, eu considero uma positiva recomendação. E com isto, meus amigos, minhas amigas, meus inimigos, minhas inimigas, todos que gostam de arte, sigam-nos. Hoje ficamos por aqui, mas haverá mais. Espero que tenham gostado do nosso menu, em que o nosso slogan é e será sempre, porque a arte somos nós. Até logo. Muito obrigado. Adeus. Prometemos não arrebentar com isto tudo. Só metaforicamente.